Então, eu vou conversar sobre o ponto de vista clínico. Quer dizer, todos nós sabemos que o dengue é essa doença febril, aguda, miálgica, debilitante, que, na maior parte dos casos, não tem maior consequência clínica, é apenas um aborrecimento do qual o sujeito se livra ao final de alguns dias. Mas todos nós já ouvimos falar no dengue hemorrágico, que é uma complicação que ocorre em mais ou menos 3% dos casos. Quando a gente diz 3%, o número parece pequeno, mas numa epidemia de dengue podem ocorrer 300 mil casos, 400 mil casos, no espaço, às vezes, de poucas semanas, no verão. Isso coloca uma enorme pressão sobre o serviço de saúde, e esses 3%, então, passam a ser um número significativo de indivíduos que correm risco de vida, porque tem aquilo que a gente chama de dengue hemorrágico. Então, para o clínico, existem alguns problemas que ele tem que resolver. Então, o indivíduo está lá num posto de saúde e adentra um paciente que tem uma doença febril, miálgica, com cefaleia retroorbitária. E eu posso dizer a vocês que o dengue é uma doença absolutamente incaracterística e esse médico não tem nenhuma possibilidade de afirmar e assinar embaixo que aquilo é dengue. Ele, na verdade, faz um palpite. Ele usa primeiro o fato de estar numa epidemia. Esse é o primeiro. É lógico que os casos esporádicos são de interpretação muito mais difícil. Então, esse é o nosso primeiro problema. Existem muitas doenças que imitam dengue. Então, no folclore médico, existem as histórias das doenças que são confundidas, às vezes com evolução fatal, por causa dessa confusão. A primeira arma que você tem para saber se aquilo é dengue, eu não estou nem preocupado se é ou não dengue hemorrágico, eu quero apenas saber se é dengue. É a interpretação de exames muito simples como o hemograma. Então, eu posso, já que estou falando sobre clínica, eu não sei se isso é um assunto que interessa a plateia, que nem é formada por médicos, mas é, de uma certa forma, interessante que um exame tão simples como o hemograma seja pouco valorizado. As pessoas, os médicos, em geral, olham para a contagem de plaquetas e para a hemoconcentração. Por que eles olham isso? Isso eu acho um pouco errôneo. Porque, na verdade, o dengue clássico, a maior parte dos casos, 97% dos casos, não cursa com absoluta hemoconcentração ou plaquetopenia. Eles são esse dengue do qual o indivíduo vai se livrar depois de um certo aborrecimento, de alguns dias. O que a gente deve procurar no hemograma é uma linfopenia, uma leucopenia com uma linfocitose. Então, a taxa de leucócitos, em geral, é pequena, e isso orienta o médico para a possibilidade, embora absolutamente não prove. O que seria interessante dizer a título de curiosidade aqui, é que a maior parte dessas doenças que imitam o dengue produzem um hemograma de doença bacteriana. A maior parte dessas doenças é bacteriana. E o hemograma de doença bacteriana é um hemograma com neutrofilia e desvio para a esquerda. Então, o médico que analisa o hemograma tem como fazer essa distinção. Então, as doenças bacterianas têm neutrofilia e desvio, então, os que não estão familiarizados com a interpretação do hemograma podem apenas escrever essas palavras e procurar depois o significado. E o hemograma que caracteriza o dengue tem uma leucopenia com linfocitose e linfócitos, mostrando que aquilo é uma doença viral. Obviamente, esse doente tem que ser completamente examinado, porque o dengue não dá, por exemplo, manifestações respiratórias. O indivíduo que tosse, o indivíduo que tem manifestações respiratórias, provavelmente não tem dengue. O dengue pode cursar com manifestações do sistema nervoso central, inclusive a causa mais frequente de encefalite aqui em Niterói. Mas isso é raro.
De modo que um indivíduo que tenha manifestações relativas ao sistema nervoso central provavelmente não tem dengue. É mais provável que ele tenha meningite. O exemplo mais trágico é o da doença meningocócica, que evolui em horas para choque, para um estado de saúde do paciente muito grave. E é trágico que isso seja confundido com dengue, porque o dengue pode chegar a um quadro parecido de choque, hipotensão, que pode lembrar superficialmente uma doença meningocócica, mas isso, em geral, demora 3 dias, porque o dengue, para se transformar num dengue hemorrágico, ele toma esse tempo. O que é o dengue hemorrágico? Então, o que é o dengue hemorrágico? Esse é outro problema que o médico se defronta. Existem 4 sorotipos do vírus do dengue. Quando você pega a sua primeira infecção, você produz anticorpos que são muito eficientes, que são neutralizantes e que acabam por coibir, por fim, a viremia e o indivíduo se cura. O problema é que os 4 sorotipos são muito parecidos. Eles são flavivírus, eles são antigenicamente muito semelhantes. Isso vai ser abordado aqui, sem dúvida, ainda. Quando o indivíduo pega a segunda infecção, ele faz aquilo que se chama de uma resposta anamnéstica. Ele elabora anticorpos que são eficazes para o primeiro vírus que o infectou, mas que não são tão eficazes para o segundo vírus que o está infectando agora. Então, um dos fatores de risco para o indivíduo ter um dengue hemorrágico é ele está na sua segunda infecção. O dengue hemorrágico, as teorias mais atuais dizem que o dengue hemorrágico se deve ou ocorre, um dos fatores de risco é a infecção sequencial. O indivíduo tem o seu primeiro dengue, as coisas nunca são como parecem, né? O dengue hemorrágico pode ocorrer no primeiro dengue, na primeira infecção que o indivíduo tem. Mas a gente, por uma simplicidade de exposição, a gente diz assim, não, o perigoso é a segunda infecção, porque na segunda infecção o indivíduo responde com os anticorpos da primeira, e esses anticorpos não são tão eficazes, e eles, na verdade, eles se ligam ao vírus, eles são reconhecidos como anticorpos ligados a um vírus, e o vírus é internalizado com muito mais facilidade dentro da sua célula-alvo, e a viremia, então, aumenta. Quer dizer, essa imunidade que o indivíduo herdou ou adquiriu na sua primeira infecção, ela é nefasta. A viremia aumenta, o indivíduo fagocita, as células fagocitárias, na verdade, a infecção ocorre dentro das células fagocitárias, em monócitos e macrócitos, que produzem uma enorme quantidade de citocinas, entre as quais IL-2, TNF-alfa. Essas citocinas vão agir no endotélio vascular. As junções cerradas entre as células se abrem e o líquido que estava dentro do vaso passa para o interstício e esse indivíduo choca. Isso demora mais ou menos uns 3 dias para acontecer. É imprevisível. Então, o médico quer o quê? O médico quer, coitadinho, saber se aquilo é dengue ou uma outra doença qualquer. Ele tem alguma dificuldade, usa o hemograma como arma, mas ele ainda está num ambiente de insegurança. Ele examina o paciente todo e fica contente quando descobre outra doença. Porque quando ele não descobre nenhuma, em meio de uma epidemia, ele vai se resignar ao fato de que aquilo é dengue. Mas ele ainda está na insegurança. Quando chega os 3 dias, ele começa a ficar muito preocupado e pede para o doente voltar. Para saber se o doente não chocou. Porque essa fuga plasmática, a abertura do endotélio vascular e a saída do líquido para o interstício, é aquilo que a gente chama de fuga plasmática, o plasma sai. E, nesse momento, as hemácias ficam, então o hematócrito do indivíduo sobe espuriamente. O médico olha, se o sujeito está com 50 de hematócrito, com 55 de hematócrito, alguma coisa está acontecendo. Ele, provavelmente, perdeu líquido para o espaço extravascular. As plaquetas caem. Isso é um epifenômeno no dengue. Então, olha só, o dengue hemorrágico nada tem de hemorrágico. O dengue clássico pode ter epistaxes, gengivomorragias, hemorragias até de alguma monta. O dengue hemorrágico não se diferencia muito em relação ao dengue clássico no que diz respeito às hemorragias. Quer dizer, o grande perigo é o indivíduo chegar no 3º dia e ter essa fuga plasmática e chocar. Quer dizer, a volemia efetiva desse indivíduo cai, a quantidade de líquido que ele tem dentro dos vasos sanguíneos cai, e ele não é mais capaz de realizar a perfusão dos órgãos.
E isso pode ter consequência para o funcionamento desses órgãos, e se o indivíduo não for atendido rapidamente, hidratado rapidamente, ele pode ter uma múltipla falência orgânica e evoluir para o óbito. Nós, então, ficamos à mercê dessa insegurança. Nós não sabemos, primeiro, se aquilo é dengue, e nós não sabemos, e somos incapazes de prever quem vai evoluir dessa maneira, porque nos falta um elemento, aí falta mesmo, né, um elemento de laboratório, clínico, qualquer coisa que nos guie e nos diga. Então, nós somos obrigados a lançar mão de esquemas. O Ministério da Saúde fornece aos médicos uns fluxogramas em que o indivíduo segue para saber qual é o doente que ele tem que seguir com mais atenção. Todos esses fluxogramas traduzem, na verdade, a insegurança da situação. Uma parte desses fluxogramas é baseado naquilo que se chama de prova do laço. Os indivíduos com dengue têm plaquetopenia e têm fragilidade capilar, por causa da lesão endotelial. Então, a prova do laço consiste em você pegar um aparelho de pressão e insuflar entre a pressão máxima e mínima durante 5 minutos, retirar e olhar o número de petequias que a sua compressão fez na pele desse indivíduo. E lá um esquema em que você põe o seu dedinho e conta o número de petequias na área correspondente ao seu polegar. Eu, uns 2 anos atrás, fiz uma pesquisa no Medline, coloquei lá Tourniquet Test, dengue, rumpeolide, os outros nomes dessa prova, para saber de onde saiu essa evidência. Então, eu só estou aqui expressando a minha perplexidade, né? É uma prova que é largamente utilizada, mas que não existe nenhum trabalho analítico com a metodologia razoável que mostre que essa prova faça distinção entre, primeiro, qualquer doença e dengue. Segundo, entre dengue clássico e o dengue hemorrágico. Terceiro, que faça uma previsão. Por isso, nós somos obrigados a recorrer ao laboratório. Não há diagnóstico de dengue sem laboratório. Nós podemos até ter um palpite educado, não é? Com o hemograma, com as transaminases, dizer isso parece dengue, por causa do tipo de exantema que o dengue às vezes dá. Mas sem o laboratório, a gente não pode dizer com certeza. O dengue tem uma viremia, que ocorre nos primeiros dias de doença, e começa um pouquinho antes, na verdade, e que tende a desaparecer à medida que o sistema imunológico debela a doença e que surgem, então, esses anticorpos que podem ser neutralizantes quando a gente tem sorte e podem ser subneutralizantes quando a gente não tem sorte, e quando a gente não tem sorte de forma alguma, esses anticorpos subneutralizantes deflagram um dengue hemorrágico. A pergunta é, por que só uma ínfima parcela dos 100 mil casos que ocorrem, às vezes, num determinado verão, evolui como dengue hemorrágico? A gente não sabe isso, tem alguns, mas isso é obscuro. Uma outra coisa que não adianta você, por exemplo, pegar um indivíduo no primeiro dia de doença e pedir anticorpos para dengue. Os médicos fazem o diagnóstico porque eles veem o agente etiológico. Quer dizer, no caso aqui, ver é impraticável, porque é um vírus. Eu poderia isolar esse vírus, isso vai ser provavelmente amplamente discutido aqui, mas falta também aos médicos um fluxo. Por exemplo, o que é que leva aquele sangue total colhido do paciente de dengue no primeiro dia até o laboratório lá na Fiocruz, onde... Então, os médicos talvez devessem saber esse fluxo, como é que ele pega aquele sangue e faz chegar no lugar onde o vírus pode ser isolado. Primeiro, quais são os pacientes que ele vai isolar? Não pode fazer isso em 100 mil pessoas, porque não vai haver laboratório que dê conta. E, além do que, é importante, eu podia fazer um PCR, mas é a mesma coisa. Recentemente, existe a dosagem de uma proteína que o vírus produz. Essa proteína fica na membrana das células, chamada proteína NS1, Non-Structural 1, ou proteína não estrutural 1, que fica nas células, na superfície das células infectadas e também cai na circulação e que pode ser medida.
esse exame, quer dizer, o uso desse exame veio a reduzir bastante a incerteza, porque é um exame sensível, razoavelmente específico, e que é feito no final de todas essas considerações. Quer dizer, a gente não pode fazer um exame antes de pensar. Então, você tem que examinar o paciente, excluir as doenças, olhar o hemograma, fazer todas essas coisas e depois pedir o exame, que vai funcionar mais ou menos nesses primeiros 5 dias. Porque quando a viremia desaparecer, esse exame provavelmente vai negativar. Por sorte, é o momento em que os anticorpos estão aparecendo. Quando a gente não tem o exame, a gente é obrigado a pedir para o paciente voltar depois de 5 dias de doença, porque aí os anticorpos estarão presentes e a gente pode medir esse anticorpo. Em geral, se detecta a presença de IgM antidengue. Os anticorpos da classe IgM são os anticorpos que a gente produz numa situação de emergência. Então, quando você tem anticorpo da classe IgM contra um agente qualquer, você diz ou supõe que aquela infecção é recente, que aquele indivíduo nunca viu aquele vírus e que, portanto, ele está produzindo esses anticorpos de emergência e que depois vão desaparecer ao final de uns 2, 3 meses e vão ser substituídos por anticorpos definitivos da classe IgG, que ele mantém o resto da vida. Portanto, eu preciso de detectar a presença de anticorpos da classe IgM contra o dengue para fazer o meu diagnóstico, uma coisa que eu só vou conseguir fazer depois de 5 dias de doença, e reparem que a doença pode ter se tornado grave no 3º dia e eu estou ainda numa situação insegura. Também vale dizer que numa epidemia, 80% dos casos de dengue são assintomáticos. Eu costumo dizer que todos se infectam, só os que têm pouca sorte é que adoecem. Então, por exemplo, numa determinada região onde o dengue graça, é transmitido pelos mosquitos que vão ser abordados aqui, a situação é uma doença explosiva, né? Doença transmitida por mosquito, em geral, é uma doença explosiva, em que muitos casos ocorrem em um pequeno espaço de tempo. Esse indivíduo que procura o médico, que às vezes não tem dengue, ele pode ser um daqueles 80% que teve o seu dengue assintomático. A IgM dura 3 meses, 2 meses. Então, ele pode estar dando entrada no hospital porque está tendo, digamos, um infarto. E alguém, estou criando uma situação irreal, mas alguém dosar uma IgM, ter esse resultado e interpretar esse resultado antes de examinar o paciente e saber que ele tem uma outra doença qualquer. Todos esses exames que a gente vai colocar aqui, eles só funcionam bem quando eles são feitos no final da linha. Quando a gente entende a história natural da doença, quando a gente conhece os sintomas e quando a gente exclui todos os outros diagnósticos. Então, basicamente é isso. Só para relembrar, nós temos uma doença incaracterística, que pode ser confundida com muitas outras. Essas outras têm que ser excluídas. Uma grande arma na exclusão da doença é o fato de que o hemograma do dengue cursa com leucopenia, um número baixo de leucócitos, mas com um percentual de linfócitos elevados, e às vezes com linfócitos chamados de linfócitos atípicos, que são as células T, CD8 ativadas contra um antígeno estranho, presentes em qualquer doença viral, e isso nos indica, bom, é uma doença viral. Você não tem que começar antibiótico, eu posso pensar que aquilo é uma doença viral e prosseguir de uma forma mais ou menos tranquila. Eu preciso, ao final dos 3 dias, saber que aquela doença que a falta de um diagnóstico melhor, achei que era dengue, se não está evoluindo para um dengue hemorrágico. Não tenho como prever isso. Eu tenho que usar o aparelho de pressão, não para fazer a prova do laço, mas para tirar a pressão do doente e saber se ele continua normotenso, se ele está perfundindo os seus órgãos e as suas extremidades, se ele não está tendo nenhum tipo de fuga plasmática. Uma coisa que poderia dizer à guisa de curiosidade é que muitas vezes esse líquido é detectado por ultrassom, na pleura, no peritônio. É uma arma também que o médico tem para saber que está havendo esse tipo de
disfunção do endotélio. E compreender que existe uma viremia que pode ser detectada por exame, pelo isolamento do vírus, pela detecção do genoma viral, ou, mais facilmente, pela proteína NS1. Por quê? Porque a proteína NS1 existem testes imunocromatográficos, que é uma fitinha que qualquer um pode fazer, eles são baratos e deveriam estar mais disponíveis para o médico sair dessa situação de incerteza nos primeiros 4, 5 dias de doença. Depois disso, a viremia cai e esse exame é negativo, mesmo que o indivíduo tenha dengue. E aí chegou o momento de eu pedir os anticorpos, que serão da classe IgM. Quando a infecção secundária, o indivíduo lembra daquele dengue que ele fez há 4 anos atrás, a quantidade de IgG é enorme, é muito grande, e isso, na verdade, é mais perigoso, porque esse anticorpo facilita a entrada do vírus nas células sem neutralizar o vírus. Porque o anticorpo tem que se ligar ao vírus para marcar o vírus para que ele seja fagocitado e destruído. Mas o vírus não quer outra coisa a não ser entrar na célula. Então, ele, para entrar na célula, ele precisa estar neutralizado. Um anticorpo de boa eficácia, ele se liga ao vírus, ele marca o vírus, mas ele neutraliza o vírus, ele impede que o vírus se replique dentro daquela célula, porque senão ele vai introduzir o vírus na célula fagocitária e o vírus vai se replicar lá dentro. Então, basicamente, essa é uma espécie de introdução. Então, agora nós vamos sair do reino da incerteza e vamos passar para o laboratório, certo? Não, isso é um número de literatura. Isso não surpreende, porque isso ocorre em todas as doenças infecciosas. Com mais ou menos essa proporção. Algumas exceções, por exemplo, catapora, AIDS. As outras doenças todas, é uma coisa que a gente não tem a noção, elas são assintomáticas. A maior parte das pessoas adquire as doenças, mesmo que ela nunca consiga debelar. Por exemplo, os herpes vírus, eles persistem conosco. Toxoplasma gondii, é provável que nessa sala aqui a metade das pessoas tenha formas viáveis de Toxoplasma gondii no seu sistema nervoso central, na musculatura esquelética. Adquiriram essa toxoplasmose? É assintomático. Não sei se a gente pode responder as perguntas agora, talvez seja melhor deixar para o final, né? As perguntas. Deixa eu passar aqui para você. A primeira coisa que eu acho que é importante falar, que nem sempre acontece, mas é o que o Ministério preconiza, que dengue é um agravo de notificação compulsória, né? Então, a gente só gosta de frisar o que isso quer dizer. Todos os casos suspeitos, confirmados ou não, devem ser notificados. Obviamente, diante da loucura que é uma epidemia, a gente sabe que tem subnotificação, que não tem notificação, mas isso é para a gente tentar o quê? Ter uma visão realmente real, né, de como está acontecendo a doença durante os períodos epidêmicos e até mesmo interepidêmicos, que a gente chama, né, que é o mais importante, a gente fazer vigilância quando não está tendo epidemia. Tá? Então, por isso que eu sempre boto primeiro para a galera, né, ter a noção do que é, que tem que notificar realmente para a gente poder aprender e entender melhor a doença. O professor Sérgio falou, família Flaviviridae, gênero Flavivírus, tudo cai na prova, né, da graduação, né, quem faz virologia, Flávia, é o que eu brinco sempre, Flávia, mesmo prefixo da família da febre amarela, né, Flavos, amarelo, da mesma família, dengue. Tá? Como o professor Sérgio também falou, causa tanto o dengue clássico quanto o dengue hemorrágico. A gente vai ver que essa nomenclatura já está começando a ser menos utilizada, tá? Justamente como ele falou, pela dificuldade da classificação dos casos, que antigamente eram 4 critérios que deveriam atender todas, né? Prova do laço positiva, como ele falou bem, né? O que quer dizer a prova do laço positiva, né? Hemoconcentração e plaquetopenia. Então, às vezes, a pessoa ia a óbito, só que não se enquadravam no dengue hemorrágico, como era preconizado pela OMS 97. Então, causa dengue, a gente agora fala assim, causa dengue clássico, que é aquele dengue mais tranquilo, chato, como ele falou, inconveniente, e o dengue grave, tá? Que é aquele que vai cursar para um quadro até o óbito, né? Mas um quadro mais grave. Arbovírus, Tamara vai abordar, porque é transmitido por mosquitos, né? Nosso maior problema. Mosquitos gênero Aedes, ela vai falar. E, como ele falou, 4 sorotipos distintos. Isso é bem claro para a gente aqui, que vive a epidemia de dengue, a gente sabe, né?
1, 2, 3, 4. No Brasil, já tem os 4. Está mais fácil falar assim atualmente. E quando não tinha os 4, era um problema. Quando vai entrar? Já entrou, né? Então, temos os 4 sorotipos distintos. Também a gente escuta muito assim, eu já tive dengue 5 vezes. Não teve dengue 5 vezes, porque são 4 tipos de dengue. Como o professor falou, uma vez que você tem o dengue, graças a Deus, dos males do menor, você não vai ter mais aquele sorotipo, tá? E vai ter por os outros sorotipos. Se Deus quiser, de uma forma sintomática, né? E como ele falou, realmente falta de sorte, porque realmente, se você tem um dengue secundário, você tem sim chance de desenvolver um dengue mais grave, como ele explicou. É verdadeiro, tá? Mas são só 4 tipos de dengue. Bom, parte da virologia também, né, que tem que saber tudo bonitinho para fazer a prova. Vírus esférico, tem um envelope, né, onde tem a proteína do envelope, uma das principais proteínas do vírus, né? O núcleo capsídeo, simetria icosaédrica. Está acendendo? Veja. Que envolve o RNA. Só para dizer o quê? Que material genético, RNA, tá? O vírus é um RNA, fita simples, polaridade positiva, tá? E durante a replicação, que a gente vai ver um slide tranquilo, vai gerar uma poliproteína única que vai ser clivada nas 3 estruturais, capsídeo de membrana, tá? Do clapsídeo de membrana e as proteínas do envelope, e 7 proteínas não estruturais. Isso é só para saber a parte da virologia, que você vai ser pedida, né? S1, 2A, 2B, 3, 4A, 4B, 5. Tá? 30 a 50 nanômetros de diâmetro. Então, essa é a estrutura do vírus de uma forma geral. Como ele falou também, proteína importante que a gente vê, NS1, que é a não estrutural, que recentemente foram desenvolvidos testes para detectar essa proteína, e a gente vai ver por quê. Tá? Então, basicamente, a partícula viral, Tamara, vou passar direto, porque mosquito do gênero Aedes, só para dizer que Aedes aegypti e Aedes albopictus. Aegypti é um importante vetor nas Américas e o outro é na Ásia, não é isso, Tamara? Perfeito. E é fácil de ver, dá para ver até olho nu. Lira nas costas? Costas não, porque entomologista não gosta de costas, né? Mesotórax? Perfeita. É bom, porque sempre quando eu dou essa aula não tem entomologista, eu saio, né? Pela tangente, mas hoje eu estou... Mas Tamara vai abordar isso aí. Mas a gente sabe que é transmitido por Aedes, a gente sabe das campanhas. E alguns fatos interessantes, muitos já foram discutidos. Cada sorotipo confere imunidade sorotipo específica permanente, isso a gente discutiu. E contra outros sorotipos por um curto... contra o próprio sorotipo para a vida inteira, contra outros sorotipos por um curto período. O que isso quer dizer? Como eu falei, já tive dengue 1, nunca mais vou ter. Tá? Quando eu sou infectada por um período de até 3 meses, tem reação cruzada. Tá? Então, se eu for exposta a um outro vírus, provavelmente eu não vou me infectar nesse período. Isso que é a imunidade sorotipo específica por um curto período. Tá? Depois desse prazo, obviamente, eu posso ser infectado por um outro sorotipo. Outra coisa importante também que a gente gosta de abordar é o quê? Todos os sorotipos, 1, 2, 3, 4, podem causar doença grave fatal. Porque muitas vezes também acontece de que o dengue 2 é o mais grave, o dengue 2 é o dengue hemorrágico. Não, qualquer um dos 4 sorotipos pode causar o dengue assintomático, como podem levar ao óbito. Tá? Isso é importante saber. Existem variações genéticas no genoma dentro dos sorotipos, que a gente chama de genótipos. Então, além dos 4 sorotipos, 1, 2, 3, 4, dentro de cada sorotipo existem genótipos, tipos genéticos distintos, e alguns desses tipos são associados a um dengue mais grave. Além da teoria, né? Além do fator de risco do dengue hemorrágico ser causado por uma infecção secundária, existe também estudos, comprovações de que alguns genótipos tendem a causar um dengue mais grave. Tá? E os genótipos, que isso a gente faz a parte de epidemiologia molecular, a gente vê que qual o genótipo circula no Brasil? São os genótipos de origem asiática que são associados a casos mais graves da doença. Tá? Então, isso é importante saber também. E como a gente viu, algumas variantes, alguns genótipos podem ser mais virulentos, ou seja, causar o dengue mais grave, e também epidemias explosivas. Ou seja, os genótipos dos sorotipos de dengue que circulam no Brasil são genótipos virulentos e que causam epidemias explosivas. Tá?
Como eu falei, a replicação, do professor Sérgio também já abordou, é isso mesmo, células-alvo, monócitos, macrófagos, linfócitos, células endoteliais e dendríticas, né, alvo primário de infecção, assim que o mosquito pica. O vírus é absorvido, isso tudo é para resumir o seguinte, não vou entrar em muito detalhe, porque a gente não tem muito tempo. A replicação é feita no citoplasma, tá? Depois do desnudamento, como eu falei, o RNA mensageiro positivo, ele mesmo serve de mensageiro e é tranquilo. Ele vai traduzir uma única poliproteína que vai ser clivada. Então, não há nada mirabolante na replicação dos vírus dengue, tá? Serão formados outros RNAs, é a montagem da partícula que vai ser liberada via complexo de Golgi. Tranquila a replicação para quem faz virologia e tem que fazer prova depois. Tá? Mas é importante dizer isso, tradução, todo o processo replicativo no citoplasma. Muito importante também que o professor falou muito bem em relação... Por que isso é importante? Resposta imune. Quando a gente produz o quê e quando a gente pede o quê, né? Fazendo a coisa da clínica, né, da produção de anticorpos e da solicitação do exame. Quando eu vou investigar? Quando é o momento? Tá? Ele falou exatamente, infecção primária, resposta IgM, 5, 7 dias de doença, a gente começa a ter resposta IgM, indicativo de o quê? Infecção ativa, né, como ele mesmo falou. IgG, mais tardiamente, né, como é uma infecção primária, essa resposta, além de ser mais tardia, ela não é tão alta assim, tá? E infecção secundária, também tem uma resposta IgM, um nível mais baixo, mas no mesmo período, 5, 7 dias de doença, ou seja, quando o médico pode pedir a sorologia. Anticorpos IgG, como é uma infecção secundária, está aqui, ó, já tive infecção antes, título elevado. Tá? A gente pode caracterizar uma infecção secundária medindo o título de IgG. Tá? E o grande lance, né, o grande boom, foi justamente isso aqui, ó, a detecção da NS1. Tá? Por quê? Porque durante o processo replicativo, a gente vai ver no slide, tanto na infecção primária e secundária, o vírus está replicando na célula, como o professor falou, ela é produzida associada à membrana, mas ela é secretada no soro do paciente. Quando? Precocemente. Então, o grande lance da NS1 foi o quê? Descobrir que é uma proteína que está sendo produzida precocemente, ou seja, tem que ter vírus, tem que ter viremia. Está tendo replicação porque é viremia. Nesse período, ela está sendo secretada. É quando eu consigo detectar. Tá? Precocemente. Então, por isso que a utilização do NS1 tem sido assim, um grande avanço para o diagnóstico. Tá? Que é justamente, olha, com 1 dia de doença, 2 dias de doença, eu já consigo detectar a proteína no sangue do paciente. A gente vai ver aqui na bula, né, dos kits, que apesar de a viremia ser aproximadamente até 7 dias, obviamente isso varia de indivíduo para indivíduo, ela pode ser detectada até 9, 14 dias de doença. Tá? Tem estudos que até 14 dias você pode detectar NS1. Obviamente que em menor quantidade, mas é possível. E o que eles dizem, né, na bula é que você realmente pode fazer o teste até o 9º dia de doença. Que, como ele falou, já pega o quê? Produção de anticorpo. Então, já está até para você sair com 2 diagnósticos aí. Tá? Também não vou entrar, que já foi bem discutido, infecção por dengue assintomática, é isso mesmo, 40%, 50%, dependendo dos casos, até 80%, graças a Deus, assintomático. A gente nem sabe que teve dengue, já foi bem abordado, a gente vai passar direto, e inicialmente era isso, dengue clássico, com manifestação sem manifestação hemorrágica, e dengue hemorrágico com ou sem choque, e esse dengue hemorrágico, aqueles 4 graus distintos, grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Tá? Isso em 97, desde 97, a OMS preconizava essa classificação. Só que ao longo do tempo, né, ao longo das epidemias, a gente via isso, os médicos viam isso. Às vezes o paciente ia a óbito e você não conseguia classificar. Esse paciente foi a óbito por dengue hemorrágico grau 4, grau 1. Tá? Então, isso realmente foi uma dificuldade. Então, para tentar universalizar melhor, né, fazer uma classificação mais ampla, né, ficou estabelecido em 2009 essa classificação, que está sendo implantada aos poucos, obviamente. Ela veio de um estudo realizado
em 18 países, né, que eles viram que melhor ficaria se classificasse dengue com ou sem sinais de alerta, né, e aqui estariam os sinais de alerta, e o dengue grave, tá? Abolindo aquela classificação de dengue hemorrágico grau 1, 2, 3, 4. Tá? Dessa forma, para tentar ver se a partir de agora a gente consegue realmente ver se não, foi dengue clássico, dengue sem sinal de alerta ou dengue grave. Tá? Porque realmente ficava muito difícil você tentar incluir o paciente num daqueles critérios. Então, essa é a classificação atual, tá? E o diagnóstico. Isso é para a gente entender o que a gente tem no Brasil. Tá? O diagnóstico laboratorial para dengue no Brasil é constituído por uma rede nacional, tá? De 5 laboratórios de referência regionais, que é em São Paulo, a gente aqui no Rio, na Fiocruz, o LACEN Distrito Federal, Pernambuco e no Pará, e o Laboratório Nacional de Referência Nacional é no Pará. Tá? Então, esses regionais, eles são responsáveis por áreas de abrangência. A gente no Rio toma conta de Espírito Santo, Minas e Bahia, além do Rio, tá? E assim sucessivamente com os regionais. E todo mundo responde ao nacional, que é no Evandro Chagas, em Pará. Tá? Então, a rede de diagnóstico de dengue no país funciona dessa maneira. Os laboratórios realizando isolamento de vírus, que a gente vai ver que é uma técnica, né, de diagnóstico, sorologia, e o PCR, que é um método molecular, não está tão difundindo assim ainda, infelizmente, apesar de a gente tentar muito, né, mas em alguns estados e em alguns institutos. Acho que já até aumentou isso aqui. Tá? Mas, a princípio, é essa rede que a gente tem no país para realizar o diagnóstico. O que a gente tem de diagnóstico de dengue, né? Então, a amostra, por exemplo, chega aqui no Rio, caso suspeito de dengue, atendido nos postos de saúde, nas clínicas, nas UPAs. Elas vão, antigamente não era assim, era um outro fluxograma, mas atualmente vão todas ao laboratório central, que é o LACEN, Rio de Janeiro. Cada estado tem um laboratório central, LACEN DF, LACEN São Paulo, LACEN RJ. Alguns desses casos graves, casos de pessoas internadas, casos de gestantes, e alguns casos que eles não consigam responder, esses casos são encaminhados para a gente, referência, tá? Centro de referência. Esse é o papel da referência, da assistência ao LACEN, no caso, LACEN RJ, além das outras áreas de abrangência. Antigamente não era assim, na epidemia era uma loucura, a gente recebia, que nem o LACEN, 100 mil, 50 mil, 5 mil, vários casos. Tá? Mas agora existe esse fluxograma. E o que se faz? Amostras agudas, ou seja, até 7 dias de doença. Aqui, tem uma aqui na frente, ó. Tem uma aqui, tem uma aqui, tem uma aqui, outra aqui. Gente que está chegando lá atrás. Pode entrar, pode entrar, pode entrar. Isolamento viral, soros, amostras de fase aguda, onde tem que ter o vírus para você poder isolar. Isolamento em cultura de células de mosquito, é um sistema que se usa para isolar o vírus, tá? Ou então o método sensível, a inoculação intratoráxica, que é um método sensível, porém não utilizado na rotina, porque você tem que manipular o mosquito, né, vivo. Ninguém quer mosquito contaminado, infectado, voando por aí. Isso é para mostrar que existe um método bem sensível, mas que não é utilizado na rotina. Um método de rotina é isso. Pegar o soro do paciente agudo, na fase aguda, inocular na cultura de célula para isolar o vírus. Aqui você detecta quem é dengue 1, 2, 3 ou 4. Tá? Você faz uma imunofluorescência, né? Depois que você tira a cultura, você pinga uma lâmina, utiliza anticorpos monoclonais, tipos específicos para cada dengue. Tá? Então, se o vírus está infectante é o dengue 1, você usa o monoclonal que vai cruzar com esse dengue 1. Tá? Detecção de ácido nucleico viral, método molecular, né, de amplificação genômica, né? RT-PCR, porque o vírus é um RNA. Método fácil também, a gente utiliza um método que é in-house, não é kit, e que é o preconizado pela OMS. Tá? É um método de Lanciote e que a gente utiliza na rotina também. E LACEN do Rio também está realizando a mesma coisa. Tem que ter o vírus para detectar o RNA. Então, tem que estar na fase aguda da doença. Tá? Métodos sorológicos. Aí foi aquilo que a gente falou. Passou a fase aguda, não tem mais vírus. O que a gente pede? A gente pode pedir detecção de IgM, né? Detecção de IgG, captura de NS1. Tá? E existem diversos kits comerciais. Isso também tem que ser abordado com muita calma nessa hora, porque tem muita coisa no mercado, a gente sabe que tem que ter cuidado com sensibilidade e especificidade. Tá?
Mas existem métodos in-house e kits comerciais. Em casos fatais, existem também métodos histopatológicos e imunohistoquímicos que podem ser feitos em material informol. Tá? Isso não é feito no nosso laboratório, é feito em colaboração lá na Fiocruz, mas também existe essa possibilidade. Se a gente tem um caso suspeito, né, de óbito por dengue, e a gente tem a disponibilidade dos tecidos dessa pessoa, como o cérebro, pulmão, fígado, etc., esse também pode ser processado pelo isolamento viral e pelo PCR. Tá? Tecido fresco, no caso de tecido informol, pode ser submetido à imunohistoquímica. Tá bom? Isso é só para ilustrar, então, que desde que o dengue entrou em 86, métodos de isolamento viral e sorologia foram métodos importantes para confirmar, olha, dengue em até 60% dos casos estudados, só para mostrar a importância do diagnóstico laboratorial em casos suspeitos, isso há 10, 20 anos atrás, né? IgG é um método, como eu falei para vocês, que a gente pode usar, o método in-house, tá? Que a gente pode utilizar para caracterizar a resposta da pessoa em primária ou secundária, como o professor abordou. Se eu sei que é uma infecção secundária, obviamente eu tenho chance de ter um dengue mais grave, então é um método que é utilizado importante, né? Porque se é um caso grave, um caso que está internado, se eu posso fazer o IgG, eu posso saber. Através da comparação do número de dias de doença e do título, eu posso dizer se aquele paciente está com dengue primário ou secundário. Então, se é um dengue secundário, a pessoa está mal, né? Vamos prestar atenção. Tá? Então, é um método que a gente pode, in-house, não é kit, mas que está disponível para classificação. E o PCR, como eu falei, é um método molecular, né, de 2 etapas, que rapidamente, só para a gente ver. É assim que a gente vê na eletroforese. O resultado é obtido assim, ó. Depois de termociclar no aparelho, a gente analisa em gel de eletroforese por altura de banda, tá? Dengue 2, dengue 1 e com os controles. É um método tranquilo, geralmente não é específico, também é bem sensível. Não é normal dar bandas inespecíficas como em outros protocolos. Tá? É um método tranquilo de se realizar. Também foi um método importante, tá? Isso aqui é também um trabalho, assim que a gente implementou o PCR em 95, 97, a gente usou em amostras de dengue, né, que eram positivas, com isolamento negativo, e que a gente conseguiu confirmar 41% dos casos utilizando PCR. Ou seja, a gente perderia esses casos se não tivesse feito PCR. Então, ou seja, só para mostrar o quê? Foi uma adição importante ao diagnóstico de dengue, o quê? Esse método molecular naquela época, né, na década de 90. Tá? Isso só para mostrar para vocês também que existe outro método alternativo, mais novo, que é o PCR em tempo real. O princípio é o mesmo, de amplificação do material genético. A diferença é que, ao invés de você ver um gelzinho, você vê a amplificação em tempo real, que não é utilizado na rotina, mas existe. Então, só para vocês saberem que existe também um método molecular que pode ser rápido e que você pula uma etapa, que é a análise por um gel de eletroforese. Tá? Foi implantado no laboratório também, e isso foi interessante. Ele ajudou a confirmar casos, a gente fez um estudo, né, com cérebros de casos fatais, a gente tinha a disponibilidade desses tecidos, e a gente sempre utiliza, né, em caso fatal, a gente sempre utiliza todas as metodologias disponíveis no laboratório. Tá? A gente tenta isolar o vírus daquele tecido, ou daquele soro, daquela amostra de caso fatal, a gente faz a imunohistoquímica, faz o PCR, independente, às vezes o material não está de boa qualidade, às vezes o tempo não estava com 5, 7, 8 dias, 9 dias, mas a gente tenta fechar o caso de qualquer forma, né? E o PCR em tempo real, nesse caso, ele foi uma boa adição. Ele ajudou realmente a confirmar quase que 50% dos casos que a gente testou, né? Para mostrar o quê? Que cada vez mais é importante a gente ter essa coisa de adicionar novas metodologias, novas tecnologias para tentar o quê? Fechar o caso. Tá? O nosso papel do laboratório chegou o caso suspeito, é fechar o caso. Tá? É dar resposta para o médico, é dar resposta para a saúde pública. Kits comerciais, não vou entrar em detalhes, só para falar o seguinte, né? Existem vários formatos, várias empresas e vários testes, e a única mensagem que eu deixo é o seguinte, que tem que ter cuidado. Né? Olha, chegou um kit assim, assim, da empresa tal, vai ler, vai procurar na literatura. Porque tem muita coisa boa, agora tem muita coisa ruim. Né? E você dá um resultado falso negativo, sabe? Um falso positivo, isso é muito grave. Né? Na verdade, tem que ter muito cuidado, porque existe muita coisa por aí.
A gente utiliza testes rápidos também na Fiocruz, além de método in-house, e ELISAs, né? Diversos ELISAs. Então, você tem vários formatos de testes por aí. E como o professor falou, NS1 foi um grande avanço, tá? Uma grande adição, justamente por quê? Porque a enzima NS1, a proteína NS1, ela é achada no soro do paciente, tá? Então, a gente não vai entrar aqui em detalhe, ó. Mas a gente viu que, obviamente, quando eles descobriram que isso era um grande lance, né, que ela estava ali no soro do paciente precocemente, vamos desenvolver kits, né? Várias empresas começaram a corrida para desenvolver kits de captura NS1. Tá? Pambio, que é uma empresa, lançou um kit, depois a Biorad lançou outro kit, depois a própria empresa lançou um teste rápido, 15 minutos você tem o resultado, só que isso aqui foi lançado no mercado, o Ministério, obviamente, achou que era muito interessante, por quê? Está lá na ponta, você tem um resultado rápido, numa fase que é crítica, que é precoce, então a coisa deve ser boa, né? Só que a gente investigou quem realmente era bom, tá? Porque foi uma parte de um trabalho que a gente quis fazer por interesse nosso e por interesse do Ministério. Tá? Olha, do que tem disponível atualmente, o kit tal é o kit mais sensível. Então, se é para comprar, tá? Por que eles fizeram em 2008? Eles viram que a abordagem era tão boa, né, que eles implementaram umas unidades sentinelas em diversos estados, utilizando esse teste como método de triagem. Então, os casos suspeitos chegavam na fase aguda, faziam o NS1 e, a partir daí, sim, enviavam para o laboratório central para fazer isolamento viral, para fazer PCR, etc. Ali mesmo, nas unidades sentinelas, você já tinha o quê? Uma resposta através do NS1. Só que, para poder implantar isso aqui, a gente tinha que saber o quê? Quem era mais sensível, quem poderia dar uma resposta melhor. Tá? E, atualmente, é o que a gente tem utilizando. Essas são as novas estimativas. O pessoal fala de 50 a 100 milhões, mas já tem novos estudos mostrando que é mais do que isso. 70 a 500 milhões de pessoas contraem dengue anualmente no mundo. Tá? Cerca de 3,6 bilhões, 55% da população. Isso está no site daquele programa de desenvolvimento da vacina. Antigamente, né, eram 2,5 milhões. A coisa está agravando. Tá? 124 países endêmicos nessa faixa aqui, ó, tropical e subtropical. Então, antigamente, a gente tinha uma estimativa e está vendo que a coisa é muito pior do que isso. Tá? Por quê? Porque o que a gente tinha antigamente era isso, ó, a década de 70. 2 sorotipos aqui na América Central, 2 sorotipos aqui, 4 sorotipos circulando no sudeste da Ásia. Historicamente, né, o sudeste da Ásia sempre foi muito importante para a dengue, né, muitos casos. E o que a gente tem atualmente é isso aqui, ó. Por isso que a gente tem 55% da população, de repente até mais, exposta, né, a contrair dengue. Ó. Múltipla circulação, a gente chama de co-circulação dos 4 tipos, na faixa tropical e subtropical. Tá? Muito mosquito por aí, a gente vai ver com a Tamara, muito mosquito. E nesse cenário, a gente sabe que Brasil é importante, em termos de dengue, em termos de notificação, né, em termos de continente americano. A gente sabe que para cima da linha do Equador, né, Estados Unidos, né, mas em Américas, Brasil sempre foi importante. Tá? Desde que os primeiros casos entraram, até então, tem sido responsável o quê? 80% até 90% dos casos de todo o continente americano. Tá? Por que, então? Olha, primeiro surto que a gente teve de dengue no Brasil, confirmado laboratorialmente, foi ali, Roraima, em 82, com dengue 1 e dengue 4. Tá? Aí isso aqui foi controlado, né? Seguraram isso aqui. 4 anos depois, dengue 1 entrou em 86 pelo Rio de Janeiro, tá? Nova Iguaçu. Daqui em diante, porque isso aqui teve um surto, os casos foram controlados, isso aqui não foi adiante, tá? Não espalhou para outros estados. O que entrou aqui, a gente acabou de ver na filogenia, esse dengue 1 é totalmente diferente desse dengue 1 que é em 82. Então, não foi isso que veio para cá e ficou dormindo, não. Tá? O que entrou aqui em 86, nos meses seguintes, se espalhou para outros estados, com a primeira epidemia de dengue no país. Tá? Em 1990, o dengue 2 entrou. Aí, como o professor Sérgio falou, primeiros casos graves. Por que os primeiros casos graves, dengue hemorrágico? Os primeiros casos de infecção secundária. Tá? O pessoal já tinha sido infectado por dengue 1, estava pegando dengue 2. Foi quando a gente conseguiu notificar, quando a gente conseguiu observar as primeiras hospitalizações. Dengue 3 entrou em 2000. Tá? Tudo pelo Rio de Janeiro. Nova Iguaçu, Niterói, Nova Iguaçu,
o dengue 4 entrou em Roraima, mas no Rio de Janeiro entrou em Niterói. Entrou em Niterói. Tá? Não sei por quê. Aí, só para atualizar vocês, olha, o que a gente tem até aí, então, no país, 720 mil casos e quase 500 óbitos registrados. Tá? Essa é a situação atual do país. Co-circulação dos 4 sorotipos, 1, 2, 3, 4. Tá? Predomínio, o que está rolando mais aí? Ainda é o dengue 1 e a dispersão dengue 4. Em 2010 entrou em Roraima, mas já tem outros estados já com casos confirmados isolados de dengue 4, mostrando que o bichinho está andando, né? Dentre as regiões do país, a mais importante também, né, região litorânea, Sudeste e Nordeste, têm sido as regiões mais importantes com epidemias de dengue ao longo dos anos, né, desde a introdução, tá? Principalmente Rio de Janeiro, é por isso que a gente vai ver, tá? Importância do Rio de Janeiro. Como eu falei, é um modelo para se estudar dengue? É um modelo para se estudar dengue. Tá? Foi importante porque entrou o dengue 1, entrou o dengue 2, entrou o dengue 3. E viveu epidemias importantes, de grande magnitude, né? E muito características, onde a gente pode ver várias coisas, né? Várias situações epidemiológicas e situações clínicas. Em 2000, por exemplo. Então, em 86 foi aquela coisa assim, entrou o dengue 1, espalhou para os outros estados do país, epidemia explosiva pelo dengue 1. Né? Várias pessoas ficando doentes, não teve caso grave. Entrou o dengue 2 em 90. Primeiros casos graves, que também depois teve co-circulação, espalhou para os outros estados do país. Dengue 3. Até então, dengue 3 foi o que causou aquela epidemia desgracenta em 2002. Ele entrou em dezembro, tá? E causou epidemia em 2002. Na verdade, ele entrou em dezembro de 2000 e foi explodir no verão de 2002, tá? E está aqui a magnitude da epidemia causada pelo dengue 3, aqui representada nas Américas. Ó. De 1 milhão de casos no continente americano, 80% foi pela epidemia de dengue 3 no Brasil. Tá? Mesma coisa, dengue hemorrágico. O Brasil foi responsável 20% dos casos de dengue hemorrágico nessa epidemia de dengue 2. Para mostrar o quê? Que realmente a introdução desse sorotipo, que é um genótipo virulento, que é um genótipo que causa dengue grave, causou no país. Depois dessa, então, que a gente tinha achado que tinha visto a desgraça, né? Em número de casos, morreu muita gente naquele período. Tá? O dengue 2, que tinha circulado, olha... Aqui tinha co-circulação de dengue 1, 2, 3. Tá? Quando o dengue 3 entrou, ele foi, né, o todo-poderoso aqui, e a gente só vê vermelhinho, né? Dengue 3, dengue 3, dengue 3. Tá? Até que em 2007, o dengue 2 emergiu. E foi o que a gente viu o quê? Quando a gente achou que tinha visto a desgraça toda, né? O dengue 2, ele emergiu no estado, ele emergiu no país, e o que a gente viu de uma forma geral foi o quê? Um número elevado de notificações. Foi um sorotipo que ficou 7, 8 anos sem circular, tá? Muitos casos de infecção secundária. E o quê? Aumento de internações ainda é o mesmo genótipo que circula, tá? É o mesmo tipo de vírus. E a gente viu uma coisa marcada que em outros países já viram, tá? A mudança de faixa etária. As crianças começaram a ser mais acometidas. Então, assim, características marcantes dessa epidemia de dengue 2 em 2007, 2008 foi isso. Um grande número de casos, ficou muito tempo sem circular, 7, 8 anos sem circular, e começou a atingir o quê? Essas crianças que provavelmente não tiveram contato com o dengue 2. E foi justamente a faixa etária mais acometida que a gente viu. As crianças de 7, 8 anos foram as que mais morreram, as crianças que ficaram mais internadas foi justamente nessa faixa etária. E isso já foi descrito lá no sudeste da Ásia, que já vem vivendo isso há muito tempo atrás. Tá? Aí, só para comparar, olha, que realmente a gente achava que dengue 3 tinha causado, né, uma grande epidemia, causou uma grande epidemia pelas notificações. Né? Agora, aqui 2008, em termos de notificações de dengue hemorrágico, né, a princípio foi a mesma coisa, mas olha aqui a característica da gravidade da epidemia de 2008. Né? Mais de 6 vezes mais número de internações e o dobro do número de óbitos. Tá? Muitos óbitos, mais uma vez, muitos óbitos em criança também. Tá? E até o que a gente viu foi o seguinte,
passou o dengue 2, 2007, 2008, até que o dengue 1, que não estava rolando por aí, resolveu dar o ar da graça, né, e reemergiu também. A gente fala reemergência porque o sorotipo já está aqui, já foi introduzido, ficou um tempo silencioso, baixa circulação, causando casos esporádicos, até que ele, né, causa uma epidemia explosiva, que causou essa epidemia no Brasil. Mais de 1 milhão. Foi a primeira vez que a gente passou notificado, né, isso notificado oficialmente, mais de 1 milhão de casos, que a gente sabe que isso aí é ponta do iceberg, tá, gente? Durante a epidemia de dengue, alguns estudiosos dizem que isso é 10% do que está rolando realmente. Então, você bota isso aí vezes 10, tá? Mas notificado oficialmente 1,3 milhões de casos em 2010, causado o quê? Pela emergência do dengue 1, tá? Esse efeito aqui ocorreu mais lá para o Nordeste, Centro-Oeste, e veio causar dengue mesmo, epidemia explosiva esse ano aqui no Rio. Tá? Então, essa emergência causou esse ano 160 mil casos no Rio de Janeiro. Mesma coisa, muitos casos de dengue em criança. Por quê? Ele ficou praticamente quase 10 anos sem circular. Ele co-circulou com dengue 3 em 2000, 2001. Então, ele ficou 10 anos. Tá? Então, as pessoas, crianças que nasceram nesse período, e é justamente o que a gente vê na prática. Tá? Quando você vai fazer o levantamento de acometidas por idade, qual a faixa etária que está dando positivo? Crianças de 10 anos, crianças de 9 anos. Tá? Além de que, casos graves em quem? Pessoas que já tiveram dengue antes, infecção secundária. Tá? Por quê? O bichinho ficou muito tempo sem circular e está causando a desgraça toda. E agora a preocupação, né, que vão, né, onde que perguntem, é o dengue 4. Quando vai ter epidemia de dengue 4? Dengue 4, ele foi detectado aqui em Niterói, numa vigilância de dengue 1, né, que isso tem que ser aquela vigilância bem feita. A gente, no auge de uma epidemia, com mais de 100 mil casos, a gente detectar, né, num gelzinho, numa bandinha fraquinha, um caso suspeito de dengue 4 em Niterói, que foram as meninas aqui de Niterói, as irmãs, né? Então, no auge de um monte de dengue 1, você vê isso aqui, opa, eu acho que é um dengue 4 pela primeira vez no Rio de Janeiro. Ai, meu Deus, né? Mas a gente confirmou, obviamente, isso aí foi introduzido. Até então, o que a gente tem isso aqui é notificação de casos, a gente já viu, tá? É assim que está infestado. Tamara vai falar isso para a gente, tá? Mas o que a gente tem até então, olha aqui, é o dengue 4 só em Niterói até então, tá? Já até saiu no jornal, o dengue 4. E o que eles lançaram no jornal hoje está desde abril assim. Eu não entendi qual foi a da matéria, entendeu? Eu fui me atualizar, eu falei, será que está acontecendo algum dengue 4 que eu não vi? Não é. Tá? A princípio, o que está ali, está desde abril já avisado que são os mesmos dengue 4 de Niterói. Tá? Bom, tratamento, o professor já abordou. Não tem tratamento específico. Repouso e hidratação, né, professor? Não é isso aí? E atenção aos sinais de alerta, isso é importante. Né? Dor abdominal, vômito. Então, não tem a coisa específica. Prevenção, todo mundo já sabe, vamos pular fora disso que a Tamara vai falar. E de vacina, olha, o que a gente tem de atual de vacina é o seguinte, a licenciada, liberada, não tem atualmente no mercado. Tá? Ali está dando uma vacina para dengue? Mentira. Né? Só agora em estudos clínicos que estão realizando. A que tem mais adiantada da Sanofi, que eles realmente estão fazendo alguns testes já com o pessoal no Espírito Santo. Fiquei sabendo hoje com o pessoal do Centro-Oeste, ali em Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul. E, a princípio, é a abordagem mais avançada que eles acham que vai estar no mercado em 2015. Se Deus quiser. Porque, como eu falei, desde que eu estou em dengue há 16 anos, ela vai estar ali daqui a pouquinho, e está uns 16 anos daqui a pouquinho, entendeu? Obviamente, existem outras abordagens. A Fiocruz tem uma galera fazendo em parceria com a GSK, uma outra formulação, que também estão estudando. E o pessoal de São Paulo também está em parceria com o pessoal do NIH, numa outra formulação. É uma corrida, obviamente, só que nessa corrida, quem está mais na frente aqui, eu acho que é Sanofi, e muito provavelmente é a que vai estar no mercado, acho que nos próximos anos, que eles estão bem em cima disso aí. Bom, mais informações, Ministério da Saúde, né? Prefeitura, Fiocruz. Obrigada, e depois a gente discute. Obrigada. Valeu.